A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que maravilha a gente poder estar aqui mais uma vez, começando um tempo tão privilegiado de estarmos em mais uma conferência, que nossas vidas possam ser completamente impactadas. Essa segunda edição da Conferência Missão, onde missão em tempos de guerra, porque temos vivido guerras, e eu sei que Deus tem algo tremendo para fazer nesse tempo, em nossa comunidade, em nossa vida, em nossas famílias. Sabe, nós fomos chamados, irmãos, nós nascemos para a glória de Deus, e nós temos entendido isso como algo, como mais do que um chamado, mas como o nosso lema de vida, de vivermos uma vida que glorifica a Deus, porque assim nascemos. Efésios capítulo 3 fala isso: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nascemos para a glória de Deus, estamos vivendo para isso, vivendo, buscando que Deus seja glorificado em nós, através de nós, em todas as direções, todos os lugares, porque é essa nossa vida, é glorificar a Deus, é exaltar o nome dEle, é colocar Deus acima de todas as coisas, de todos, e Deus como nossa bandeira, não bandeira política, não bandeira de nenhuma causa social específica, mas de tudo aquilo que está no coração de Deus. Nós temos uma missão, irmãos. O Senhor nos comissionou. O Senhor comissionou, e em Mateus 28 nós vemos como Jesus nos chamou para isso. E Ele disse: portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, ensinando-os, batizando-os. Nós precisamos entender o nosso chamado, o nosso comissionamento. Mas há um tempo para isso, e esse tempo é hoje. Um tempo que nós estamos em guerra, estamos vivendo em tempos de guerra. Desde domingo já começamos a falar sobre isso. Nós temos esse tempo tão obscuro na nossa nação, no mundo, com tantas coisas que têm acontecido, e vivemos em uma guerra, primeiro em uma batalha de nível espiritual, uma batalha onde nossa guerra não é contra humanos especificamente, não é contra família, não é especificamente sobre pessoas, mas algo muito mais forte. A Bíblia diz em Efésios 6, capítulo 10, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, aí a gente pode dizer, porque a nossa guerra não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós fomos chamados, irmãos, a guerrear. Nós fomos chamados para as guerras do Senhor, guerras que são espirituais, guerras que, claro, há repercussão em tantas coisas. Há uma guerra contra o nosso eu, há uma guerra contra os prazeres do mundo, há uma guerra ideológica, há uma guerra contra tantas coisas que se levantam contra a igreja. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos no céu, porque a nossa missão é guerrear essa guerra de Deus, para glorificar o nome dEle, para alcançar o mundo, as nações, para transformar a sociedade, as culturas, para impactar vidas
impactar lugares, impactar tudo aquilo que vem contra a igreja de Deus. Mas nós podemos nos levantar em Deus, podemos nos levantar com toda a força que Ele nos fortalece. E quando cansarmos, como falamos nessa semana, cansar, nós colocamos a nossa esperança no Senhor Jesus. A nossa esperança, porque Ele é aquele que é de sabedoria insondável. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, e através de nós, através de nossas vidas, que o mundo possa conhecer Cristo, que o mundo possa ser transformado, que a sociedade seja impactada em todos os seus eixos, e que a cultura conheça a cultura que é de Cristo, a cultura que vem do céu, diretamente do trono de Deus, para a vida que nós temos vivido. E quando olharmos para o futuro, quando olharmos para o Senhor, nós vamos encontrar o nosso destino final, que começa hoje, que começa nos dias em que vivemos, numa vida que glorifica a Deus. Missão em tempos de guerra. Você e eu fomos chamados para combater os combates do Senhor. Amém? Que você fique em pé, onde você está agora, no seu lugar. Que você feche seu olho e nós vamos orar. E em seguida adorar o Senhor. Ore comigo, ore mesmo, feche seu olho, abra sua boca e glorifique a Deus. E esteja na presença de Deus, para que a sua vida seja um canal de Deus. Ore pela nação, ore por João Pessoa, ore por sua casa, por sua família. Ore para que nós sejamos impactados, e pessoas que são canal de Deus para esse tempo, para essa geração. Deus, aqui está o teu povo, Senhor, comissionado por ti. Aqui está o teu povo, Senhor, que glorifica o teu nome, que está acima de todo nome. Queremos sim, Senhor, reconhecer nossa completa dependência do Senhor. Queremos reconhecer, ó Deus, que esperamos em ti, porque a nossa esperança está no Senhor. A nossa certeza, fé, se mistura, ó Deus, com o teu amor, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, obrigado por essa igreja. Obrigado porque o Senhor tem juntado aqui um povo que é sacerdote, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Temos visto, Senhor, teus filhos se ajuntarem para fazer a tua vontade. Deus, nós queremos impactar essa nação. Queremos, ó Deus, a começar dos lugares mais próximos, indo, pregando o teu evangelho, fazendo discípulos, ó Deus, ensinando a guardar tudo que o Senhor tem nos ordenado. Deus, nos ajuda nesse tempo. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida que glorifica o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a alcançar o sertão, a alcançar, Senhor, nações distantes, nações próximas. Deus, que o Senhor se mova através de nós. Queremos ser teus braços, Senhor, estendidos a todo aquele aflito, a todo aquele que precisa, Senhor, do teu abraço. Queremos ser, Senhor, os teus pés, que vai até aquele que está triste, cabisbaixo e precisa do teu carinho, do teu afago, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que o Senhor possa trazer poder que vem do alto, nos revestir com o teu poder, que o Senhor possa fazer um derramamento nesses dias, um derramamento de muita presença do Senhor, de fortalecimento do teu povo, Senhor, e que acima de tudo o teu nome que está acima de todo nome, seja exaltado, glorificado em nós, através de nós, para todos sempre. A igreja do Senhor diz: amém, amém. Louvemos ao Senhor, aleluia. Que você se levante como alguém para adorar o Senhor, aleluia e aleluia. Aleluia. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim: nós vamos vencer. Diga.
Aleluia. Vamos vencer. Nas palmas a Ele. Temos a vitória em Jesus. Estou subindo pra um lugar mais alto. Já quebrei as pontes do passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nas palmas a Ele, nas palmas. Tu és o nosso alvo, Jesus. Estou subindo pra um lugar mais alto. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, nós estamos firmes. Vou avançar, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, a igreja do Senhor vai crescer. Vou avançar, eu vou crescer. Nas palmas. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Nosso alvo é Jesus. Aleluia. Nós vamos avançar, irmãos. A igreja do Senhor vai avançar. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. É o teu amor que nos mantém de pé. Quão grande, imenso, tão lindo é o teu amor, constante, seguro, confio no teu amor. Se é grande o mar, imenso é o teu amor, Senhor, não dá pra comparar. Se eu me afastar com laços de amor, Senhor, vem pra me resgatar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor.
constante, constante, seguro, confio no teu amor. Se é grande o mar, imenso é o teu amor, Senhor, não dá pra comparar. Se eu me afastar com laços de amor, Ele vem pra me resgatar. Seu amor nunca me deixou e não vai me deixar. Posso confiar e crer no seu amor. Nunca me deixou e não vai me deixar. Seu amor nunca me deixou e não vai me deixar. Posso confiar e crer no seu amor. Nunca me deixou e não vai me deixar. Quão grande é o seu amor! Quão grande é o seu amor! Obrigado, Senhor. Seu amor é grande. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplauda Ele. Aplauda o amor desse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos nesse momento e pedir a Deus para Ele preencher o nosso vazio neste momento, porque o nosso vazio é do tamanho dele e é dele que precisamos. E nós cremos que a sua palavra diz que todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode nesse momento fazer uma oração, entregar a sua vida a Deus, orar por alguém que ficou em casa, orar alguém do trabalho, orar alguém que estuda com você, por alguém, aquela pessoa que tem um coração de pedra. E a palavra do Senhor diz que todo ser confessará que Ele é Deus. Orar por alguém que ficou em casa. Orar alguém do trabalho. Orar alguém que estuda com você. Por alguém. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo nada, toda criatura que há em mim confessarei. E seus enterros passarão, maldições
quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Com 23 milhas você encontra o melhor hotel para o seu gosto e para o seu bolso. Hotéis de todo tipo com o melhor preço da internet é na... Ficou, economizou, viajou. Em meio às tribulações, vou fazer minha mala que já demorou. Viver viajando é muito mais legal. O app decolar no celular baixou. E pro TBT eu vou dizendo tchau. Yeah, 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 yeah. Eu quero viajar e dizer tchau pro TBT. Yeah, 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 yeah. Eu quero decolar e dizer tchau pro TBT. Tchau, TBT. É hora de decolar. os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Não prevalecer e nada irá me impedir, eu adorarei. Aleluia. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, adore a Ele. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Tu és imutável, Senhor. Aleluia. Trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Diga isso mais forte. Trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso, Ele é grande, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome. Mais baixo, mais baixo. Vitorioso és, na tempestade. Cante isso. Teu nome. Sabe qual é a arma mais infalível do mundo? Aleluia. A arma mais infalível do mundo é o nome do Senhor. A arma mais infalível do mundo
é o nome do Senhor. Davi, em nome do Senhor, derrubou Golias. E nessa noite, eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado e que tem afrontado a tua família, a tua vida e algo que está passando na tua vida. Mas o nome do Senhor é infalível. O nome do Senhor nessa guerra, o nome do Senhor tem a vitória. Creia que no nome do Senhor você terá a vitória. No nome do Senhor nós expulsaremos demônios. No nome do Senhor você fará milagres, porque assim a palavra determina, e assim será na vida da igreja para sempre e para todo sempre. Tu és vitorioso, Jesus. Tu és vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos têm igual. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aplauda esse Deus. Aleluia. Só a ti a glória, Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Eita, foi forte, mas pode ser melhor. Boa noite, igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Quem está feliz por hoje à noite? Diz amém. Gente, que alegria. Nós começamos mais uma conferência, Missão 2022. É uma alegria enorme, enorme, enorme termos esse momento com a igreja, um momento de refletirmos sobre o nosso propósito, sobre aquilo que nós somos chamados para fazer, sobre os desafios que temos em frente, na nossa frente, sobre o nosso contexto, aquilo que nos rodeia, sabe, sobre tantas e tantas e tantas coisas que a gente podia passar uma semana inteira aqui trabalhando nos temas que a gente separou para a nossa reflexão. Então, eu desejo de verdade que Deus fale ao seu coração, fale ao meu coração, que o Senhor possa estar mais uma vez nos desafiando, abrindo os nossos olhos, sabe, dando visão para a igreja ainda mais, que Deus possa pavimentar este caminho que nos foi proposto, porque Ele nos capacita a trilhar esse caminho. Nosso Deus é aquele que pavimenta o caminho, é aquele que nos dá força para caminhar, é aquele que renova as forças durante a caminhada, sabe, é aquele que nos mostra o objetivo. Nosso Deus está o tempo todo cuidando da missão que é dele. Nós somos privilegiados por fazer parte dela. Amém? Amém. Pastor Neto. Queridos, a gente fica muito feliz quando Deus faz aqueles encontros especiais, né? Hoje, já querendo falar de quem vai estar falando nesse púlpito aqui, trazendo o que Deus colocou no coração dele, eu conheci pelas coisas que falou, antes de ver até a sua imagem. Depois de ler, que eu vi que tem a imagem dele no livro. Mas eu comprei esse livro anos atrás. Ser é o bastante. Felicidade é a luz do Sermão do Monte. E Carlos Queiroz. A gente pensa assim, né? Um livro tão bonito, tal, um tema tão importante. E eu comprei sem saber quem era a pessoa. E achei que era alguém do eixo ali, Rio, São Paulo. A gente pensa logo, né, em escritores, pensa alguém lá do Sul, Sudeste, né? Pouca gente do Nordeste, a gente já pensa de imediato. E aí, para minha surpresa, e eu fui muito edificado por esse livro, né? E a gente vê como falar do Sermão do Monte, né? Muito mais do que uma ética, muito mais do que a moral, muito mais do que mais coisas práticas, né? Um livro muito prático, um livro que trazia pensamentos em cada um dos itens sobre sensibilidade, sobre você de fato perceber o outro mais do que você mesmo.
e tantas coisas que me impactaram. Esse meu livro aqui é todo marcado. E eu li recentemente, acho que o ano passado, fui pregar sobre o Sermão do Monte, eu também li de novo o livro. E aí, hoje nós temos o Carlos Queiroz aqui conosco. Está bem aqui na minha frente. Coisas que nem fui eu quem provoquei, né? Mário conversou comigo. Prazeres também que já o conhecia. Disse, por que a gente não traz Carlos Queiroz? Pastor Faria, que também eu conheci. Por que a gente não traz Carlos Queiroz? Eu digo, esse negócio só pode ser de Deus. Vamos chamar esse homem, pelo amor de Deus, aqui, porque Deus estava afunilando, convergindo para a gente trazer. E aí, apresenta ele para a gente, Mário. Quem é Carlos Queiroz? Né? A gente está acostumado a ver currículos e histórias, né? Mas a reputação precede o homem, a verdade é essa. Né? Mas, para que vocês tenham ciência, um pouco mais de ciência da história, um pouco da história dele, pastor Carlos Queiroz, ele é pastor da Igreja de Cristo em Fortaleza. Tá? Ele também foi, durante muitos anos, diretor da Visão Mundial. Né? Nós falamos um pouco dessa organização na semana passada. A Visão Mundial é uma grande organização que deixou a sua marca, tem deixado a sua marca no mundo, né? Pelo exercício da misericórdia, pelos projetos que desenvolve. Então, ele participou disso, ele praticamente encabeçou muitos projetos lá. Então, um homem privilegiado e também é professor convidado da Faculdade Latino-Americana. Então, hoje a gente vai ter a alegria, né, de ouvir pastor Carlos. A gente quer orar por você, a gente queria lhe convidar aqui à frente. Vem cá, pastor Carlos. Uma salva de palmas, gente. Queria que você recebesse o pastor Carlos aí com uma salva de palmas muito forte, bem forte. Fica aqui entre os gigantes, pastor. Olha, o gigante aqui é quem escreveu. Aqui é só de tamanho mesmo. Pastorzão, ora pra gente? Vamos sim, vamos orar. Eu queria que você também fechasse seu olho, intercedesse nesse momento e disse a Deus que falasse usando esse homem. Amém? Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor faz encontros especiais. E hoje é mais um encontro, Deus, que o Senhor preparou. Deus, eu fico feliz pelo presente que o Senhor fez em nos trazer hoje, querido Carlinhos, como o pastor Faria chama. Deus, muito obrigado, Deus, pelo presente dele estar aqui conosco. Queremos que o Senhor use teu servo, meu Pai, que o Senhor possa abrir sua mente, abrir sua boca, abrir o seu coração, para que ele fale aquilo que o Senhor colocar no coração dele hoje, que o Senhor possa guiá-lo em todo esse tempo e que, acima de tudo, teu Espírito Santo possa estar aqui conosco, né, dando esse entrosamento perfeito entre o que sai da boca dele e o que vem impactar nossa alma, nosso espírito. Que a tua graça nos acompanhe nessa noite inteira, para a glória do teu nome. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos e queridas, é um privilégio muito grande estar com todos vocês, com todas vocês, uma alegria. Deixa antes de falar qualquer outra coisa, como é a primeira vez que eu estou aqui, deixa eu dizer algumas coisas que eu acho que são importantes dizer para vocês. Primeiro, eu quero agradecer ao Neto, ao Mário, as demais pessoas da liderança da igreja, pela confiança de me entregar o microfone da sua comunidade. Eu já tenho alguma história de vida e eu sei como que o microfone é um troço perigoso. Com o microfone eu posso dizer asneiras, com o microfone eu posso dizer coisas boas e com o microfone eu posso, às vezes, até xingar você. E na igreja, quando a gente xinga, o pessoal diz que foi Deus que exortou e tal. Até nisso é legal. Então, eu tenho muito temor e tremor quando eu estou segurando o microfone e usando, especialmente vendo pessoas que já têm cabelos brancos, vendo jovens, senhoras. Eu quero, com o microfone, lidar com você com muito respeito, com muito cuidado, porque você é uma pessoa preciosa. Você podia ficar em casa fazendo outra coisa e você veio aqui. Eu não quero, então, estragar a sua noite. Eu quero que a sua noite seja abençoada. A outra coisa que eu falo, sempre falo, e aí não é porque eu seja um enganador, é porque eu acho que passam enganadores. Não se impressione com quem passa. Se impressione com quem chora com você. Se impressione com aquele e aquela que, quando tem alguém doente da sua família no hospital, ele vai lá para estar junto com você. Se impressione com aquele com quem você, convivendo, precisa às vezes exortar,
vocês se encontram e aí no diálogo as coisas não ficam bem, então se impressione com quem vive com você. Então se impressione mais com o Neto, o Mário e outras pessoas que estão aí do que comigo que estou passando. Quando eu conviver com você, aí se causar algum, aí tudo bem, mas espera a convivência, né? Me lembro, eu fui pregar em Natal e eu ia com meu pai era pastor também, ele ia pregar numa igreja, noutra igreja, quem conhece Natal tem um bairro das Quintas e o bairro de Nova Descoberta. Meu pai era aquele pastor assim, todo decente, né, que paletó, gravata, e aí o nosso carro deu problema em Lages, então atrasou um pouco. Ele disse: meu filho, você não liga muito para esse negócio de roupa? Eu vou ter, então você me deixa primeiro no lugar onde eu vou, que dá tempo eu tomar um banho, trocar de roupa, e você vai. Eu cheguei no culto lá um pouco atrasado, e o amigo meu era quem estava dirigindo o culto, me conhecia muito bem. Quando eu parei o carro, ele: Carlinhos, já cantei, já estamos aqui no 7º, 8º hino, vinha logo aqui para frente. E eu fui rápido, adentrando assim pelo corredor. Uma meninazinha, devia ter mais ou menos 7 anos, olhou e disse: ô vó, e é isso, pastor, que a gente está esperando, vó? Então, outra coisa que eu quero dizer para você é que eu não vou lhe impressionar com a minha estatura, não vou lhe impressionar com a minha voz. Você vai perceber que o meu jeito de falar, esse aqui, é um papo de mesa, porque eu quero que você saia daqui impressionado com Jesus de Nazaré e o seu evangelho. Então, o que eu puder fazer para você não ficar impressionado comigo, nem com a minha voz, só com Jesus, vai ser suficiente. Então, preciso dizer isso para você como pavimentação para a nossa conversa e a fim de que o Evangelho esteja entre nós e que o Jesus de Nazaré se revele para todos nós, para todas nós, para mim e para você. Foi solicitado para eu falar sobre a esperança em meio ao caos. Foi isso que o Mário falou comigo, né? E eu não vou fazer definições, mas ter pelo menos um mínimo de compreensão. Algumas ilustrações, pode ser que eu não seja feliz na ilustração. Quando eu falar do Botafogo da década de 70 e o Botafogo atual, e dizer que pode estar vivendo um caos, o Geraldo pode me pegar depois do culto. Imagina só se a diretoria do Botafogo souber que eu estou fazendo esse tipo de analogia, não é? Então, mas eu posso, assim, com tranquilidade, acho que o pessoal do Cruzeiro não vai ficar chateado, que o Cruzeiro estava no caos no ano passado, e agora o pessoal deve estar em festa, né? Sobre o meu Fortaleza, eu posso falar com mais tranquilidade, que eu estou falando da minha casa, né? Na Série C era um caos terrível para pagar os atletas e tal, está agora na Série A e tal, né? Então não está em caos. Então, quando é que acontece o caos? É só um sentido de compreensão. Acontece o caos quando algo que tem a natureza da sua sobrevivência perde a beleza ou a composição orgânica para aquilo acontecer bem. Por exemplo, nós estamos numa região litorânea. Quando o mar invade o espaço e destrói ali muros, invade o asfalto, quem está em caos é o asfalto. O mar não, o mar está no natural dele. Ele está vivendo a sua dimensão natural. Quando é que o mar ficaria em caos? Quando tivesse um acidente, por exemplo, de óleo dentro do mar, os peixes começassem a perder a sua sobrevivência no ecossistema, aí estaria em caos, né? Então, só para pensar um pouco o que é que está em caos, né? O que é que está em caos? Por exemplo, Deus não está em caos nunca. Deus nunca vai viver em caos. O Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, nunca estarão vivendo uma situação de caos. O Evangelho não vive em caos, não vive em nenhuma situação catastrófica, nenhuma situação complicada, né? Alguns movimentos não estão vivendo esse momento de catástrofe e de dificuldade, não estão. Por isso que eu citei o futebol apenas como uma ilustração. Algumas empresas religiosas não estão vivendo um momento de caos. Algumas delas estão lucrando bem, algumas indústrias da fé estão bem para valer. Pode ser que entre ou dentro delas o Evangelho não tenha a sua sinalização, como o Evangelho é de uma natureza pura, maravilhosa, que é um fermento que vai ser sempre ele. Nós é que podemos fugir do Evangelho, nós é que podemos não beber do Evangelho, nós é que podemos, em algumas situações, não desfrutar do Evangelho. Vou ver se eu ilustro isso com algumas situações históricas. A igreja ali nos 3 primeiros séculos, crescendo e invadindo
por poder de capilaridade vários espaços sociais, desde as comunidades mais periféricas até o palácio. Conde Zinzendorf se converte, muda de vida. O Teófilo, para quem Lucas escreve, você vai perceber que o evangelho está tendo um poder de capilaridade e penetração. Constantino traz isso para dentro do império. Eu acho que o evangelho continua sendo o evangelho. Se você pegar, por exemplo, o movimento dos menonitas, você vai ter, por exemplo, no período da Reforma Protestante, o catolicismo apoiado pelo Império Romano, possivelmente o luteranismo apoiado pela Alemanha, os anglicanos apoiados pela Inglaterra. Você tem 3 grandes impérios apoiando essas experiências da cristandade. Mas você vai olhar, tem os anabatistas, que dão surgimento aos menonitas, um movimento bem interessante, tudo indica fora desse espaço, e eu acredito que mesmo nesse espaço onde esses impérios tinham o seu controle e o domínio, eu acredito em pessoas honestas e sinceras que estavam transitando naquele ambiente, vivendo a beleza do evangelho e dando o seu testemunho. Mas se você observar, não estava em causa o processo de colonização, estava em causa a vida dos nativos. E aí se fez mais colonização do que evangelização. Ainda que as cruzadas e essas invasões da América Latina, principalmente, um grupo, apoiado e exercendo toda essa invasão de perfil holandês, catolicismo de perfil holandês, desculpa se tem alguém do mundo católico fazer esse tipo de narrativa, e no Brasil o catolicismo de perfil português, e fizeram mais colonização do que evangelização. Em nome de missão eles estavam colonizando. Fica tranquilo, não sei se tem alguém do mundo protestante, mas os protestantes fizeram a mesma coisa na Índia, na África, em vários outros lugares. Em nome da evangelização, eles fizeram mais americanização do que evangelização. No caso brasileiro, inclusive com as estéticas, com as vestimentas, era muito mais uma americanização do que evangelização, ou talvez seja um exagero da minha parte dizer que é mais americanização do que evangelização, mas havia evangelização e americanização. E eu não duvido que nós brasileiros, em nome da missão, comecemos a fazer alguma brasileirização e não missão, quando sairmos para a missão. Então, o que é que está em caos, O que é que a gente precisa restaurar e gerar esperança? Então, só para essa parte assim mais introdutória, para a gente perceber o que é que está em causa ou não, mais para compreensão do que uma definição. O outro aspecto é no que diz respeito à esperança. Você tem a esperança, que é uma espécie de sentimento de confiança, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova de fatos que se não veem. Então, nesse sentido, a fé é um fundamento daquilo que se espera. Você tem a esperança enquanto atributo de Deus, ou dom de Deus para todos nós. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é o amor. A fé como doação de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, tudo indica que, da mesma forma como a fé é um dom de Deus, é um atributo divino colocado dentro dos seres humanos, e aí, por causa da maculação do pecado, essa fé pode ser distorcida e ser utilizada, inclusive, para se distanciar de Deus. É por isso que eu acho que no Evangelho uma coisa bonita sobre a fé é que eu não preciso ter uma grande fé. Na religião você precisa de uma grande fé, porque você tendo uma grande fé, você deposita em qualquer coisa. No Evangelho você basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda, porque a saída, a alternativa não é o tamanho da sua fé, é nas mãos de quem você coloca a sua fé. Então, se você tem uma pequenina fé, que isso não seja só uma frase de efeito, seja para compreensão, se você tem uma pequenina fé, mas é colocada nas mãos de um grande Deus, então coisas maravilhosas poderão acontecer. Então, do mesmo jeito que a fé é dom de Deus, o amor é atributo de Deus e é um dom oferecido a todos nós, e a esperança também é dom de Deus e oferecido a todos nós. Razão pela qual a beleza da esperança não é pelo que vai acontecer. Claro que a esperança diz respeito também ao que vai acontecer. Mas a esperança precisa existir como dom de Deus, da mesma forma como o amor e a fé. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Então, a esperança enquanto um sentimento profundo de confiança naquilo que se espera.
Mas a esperança é também uma elaboração racional. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 19, versículo 15, o Pedro diz que nós precisamos dar aos outros uma razão da nossa esperança. Então, a esperança é também uma compreensão. Aliás, isso é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. Só um parêntese rápido. O Evangelho não trabalha só com a experiência, porque a experiência sem a elaboração, ela gera fanatismo. A elaboração sem a experiência, ela gera formalismo e tradição. Então, a beleza do Evangelho é porque ele permite a experiência e uma elaboração racional dessa experiência para gerar o equilíbrio. Se eu vou para os extremos, só a experiência, eu me torno um cidadão fanático, uma mulher fanática, uma pessoa fanática, e não interessa a compreensão. Aliás, o Brasil vive mais ou menos isso. Você passa pela experiência, cai, soprou, caiu, tal, não sei o quê, e não, mas foi bom, mas não sabe nem o que foi, mas foi. Não interessa se tem fundamento, se a experiência gerou transformação, viveu sua experiência sem o mínimo de racionalidade. Então, a esperança é também uma expressão do Evangelho que gera racionalidade. Como, então, em meio ao caos, viver a possibilidade da esperança? Tem outros textos na Bíblia que a esperança é uma manifestação processual, ela é uma dinâmica da vida, né? Quando diz que a tribulação produz a experiência, são 4 palavras, tribulação, experiência, e a experiência gera esperança. Depois vocês olham aí no texto, eu estou citando perseverança, está vendo? Eita, gente boa assim demais, está vendo? Ô, pastor abençoado, imagina quando é tu que está pregando, hein? É igual lá em casa, o meu Espírito Santo é a Dinha, às vezes eu estou falando demais, aí ela bate assim, eu digo, pessoal, meu Espírito Santo está dizendo que está na hora de terminar. Bem, é isso mesmo, perseverança, esperança, gera a experiência e gera a esperança. Então, nesse sentido, a esperança não é só um sentimento, nem é só uma elaboração, a esperança é algo processual. Poderia usar um outro termo que é a despeito da catástrofe. Faz sentido até com o tema que o Mário me propôs, que é a despeito do caos, a experiência do caos pode gerar esperança. Eu posso citar, por exemplo, um texto muito bem conhecido, o Senhor Jesus na noite da tragédia, o Senhor Jesus na noite da traição, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, na noite em que foi negado pelo Pedro, traído pelo Judas, na noite da traição, na noite da tragédia, nessa experiência humana, no sentido histórico, é um caos, na noite da tragédia, não perdeu a graciosidade, tomou o pão e tendo dado graças, e encheu o coração dos seus discípulos de muita esperança. Então, essa compreensão de esperança também como fato que será possível, a expectativa que eu tenho sobre o que vai acontecer. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que se nós temos uma esperança só para esse momento que nós vivemos aqui, nós somos os seres humanos mais miseráveis, mais miseráveis. Então, a esperança é também uma expectativa futura. Depois, a esperança, que é só uma expectativa, ela é também a possibilidade de fazer acontecer. De fazer acontecer. E aí, esperança passa a ser verbo. O verbo esperançar. Deixa eu ver se uma ilustração aqui ajuda nessa compreensão. Se não ajudar, não é a sua mente, não. É a minha incapacidade de comunicação. Não é falha sua, é limitação minha. O pescador, eu sou de região litorânea, trabalhei em alguns lugares apoiando pescadores, de projetos para apoiar pescadores em vários lugares, e era interessante você saber que o cidadão tinha saído com seus vizinhos para pescar, e tinha saído às vezes 2 dias, teve uma ocasião que ele tinha saído há 3 dias, e aí quando, de longe, no final da tarde, ali 3, 4 horas da tarde, o pessoal começava a ver aquela vela assim, lá na linha do horizonte quase, aí vinham as crianças, as esposas, os familiares e começavam ali, naquela expectativa de que os pescadores e os barquinhos chegassem. Vocês já devem ter visto muito dessa cena aqui no litoral. O pescador que está se aproximando da família, ele está com esperança. O meninozinho, o filho dele, a esposa, também estão com esperança. Só que a esperança de quem está do lado, que está à praia, à beira-mar, é uma esperança de quem simplesmente aguarda.
A do pescador não. É de quem faz esperançar, porque ele tem que colocar a vela aproveitando o percurso do vento, ele tem que perceber para onde que as ondas estão indo. Então, de alguma maneira, ele não está só esperando como a família do outro lado, ele está fazendo acontecer. Ele está fazendo acontecer. E é nesse sentido que eu quero conversar sobre como transformar o caos em esperança, ou como diante do caos a gente ter alguma esperança. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A tradução mais original é: e havia caos. Tudo estava em caos. E o Espírito de Deus pairava. E a expressão utilizada para o Espírito de Deus pairava é de uma grande ave chocando os seus ovos para fazer os seus pintaninhos nascerem. Então a ideia é: enquanto o mundo estava em caos, Deus estava fazendo esperançar. Deus estava fazendo acontecer. A impressão que eu tenho, lendo ali o livro de Atos, logo no seu começo e o final, especialmente usando a literatura de Lucas, o final do livro de Lucas e o começo do livro de Atos, me dá a impressão no Pentecoste que tudo é caos. Se não é caos, a realidade é caos na compreensão deles. Porque Jesus tinha sido crucificado, eles tinham perdido esse querido líder. Ele apareceu para eles em algumas ocasiões, e eles agora estão reunidos, num período muito recente da crucificação de Jesus. E aí acontece um fenômeno, desculpa aí quem é do mundo pentecostal, acontece um fenômeno diferente da nossa experiência pentecostal. Porque diz assim, eles eram da Mesopotâmia, Medos, da Pérsia, de Roma e de vários outros lugares. E fica tranquilo que eu sou de vertente pentecostal, viu, gente? Mas assim, é só para dizer para você que o texto diz que quando eles falavam, todos entendiam na sua própria língua materna. A experiência do mundo pentecostal é um fala e o outro não entende nada. Lá não, diz que eles entendiam. Se era um entendimento sensorial, como é que era essa compreensão, mas nós entendemos na nossa linguagem matricial, nós entendemos na nossa linguagem materna, nós entendemos nos nossos códigos e nas nossas decodificação das coisas, nós entendemos eles dizendo sobre as grandezas de Deus. Ou seja, você tem um momento de crucificação, um momento de pavor, medo, um momento de pânico, e você tem um momento que chega o Espírito Santo. Invade a ambiência, né? E aí um homem muito simples, o Pedro, um pescador, é quem traz a comunicação que provoca profunda esperança. É uma comunicação missionária, é uma comunicação sobre a vida, é uma comunicação sobre o Jesus Cristo de Nazaré. E aí vem então uma das coisas que eu presumo que esteja acontecendo entre nós. Eu acho que Deus não está em caos. Mas eu presumo que a compreensão que nós temos sobre Deus, a nossa compreensão está num caos terrível. Está num caos terrível. Porque o Deus que eu identifico melhor no Evangelho, interpreto melhor no Evangelho, é o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, disse o Filipe a Jesus. Aí Jesus, olha, Filipe, há quanto tempo eu tenho estado convosco e vocês não me têm conhecido? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que quando vem, nasce numa manjedoura, tendo a opção de nascer no palácio em Roma, nasceu na manjedoura? Que Deus é esse que, tendo a opção de fazer a entrada triunfal em Jerusalém, montado numa carruagem, vai montado no jumentinho? Gente, precisa ser muito Deus para ir de jumento e ser aplaudido. Precisa ser muito Deus para entrar montado no jumentinho e o pessoal reconhecer que Ele é Deus. Não porque se Ele fosse numa carruagem, ele seria menor, não é essa a questão. É que Ele indo numa carruagem, as pessoas ficariam tão impressionadas com a carruagem,
que é assim que nós somos, tão impressionados com a estética, que não perceberiam Jesus. Que Deus é esse? Que transforma a água em vinho e não vende 1 litro? Aliás, eu estou no 4º capítulo de um livro que é A Moeda. Judas suicidou-se e seu espírito continua vivo. Primeiro capítulo, eu não vou entrar em muitos detalhes, não, assim é rápido, né? É o Judas indo no Bank of Jerusalém para abrir uma conta bancária. Ele tem um amigo que é extraordinário, é um líder fantástico, maravilhoso, uma pessoa muito amorosa, mas transforma água em vinho e não vende 1 litro. O cara é ruim de empreendimento, gerencia muito mal. Ele pega, multiplica pão, peixe, sobra 12 cestos e não cria uma nova empresa. E o Judas fica impressionado com aquele negócio e vai lá conversar com o gerente. Depois eu posso conversar sobre os outros capítulos. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem a ele? Desculpa, eu preciso dizer isso. E, por favor, não toma isso como palanque político, não, que eu não tenho nada a ver com isso. É não acreditar em Jesus e no poder que Ele tem, achar que quando Ele mandou os discípulos usar espada era para brigar com o pessoal. Porque se Ele tem poder para pedir fogo do céu, para que Ele ia se armar, gente? Eu estou falando isso não é por nada, não. É que eu estou estudando uma vez por semana. Geraldo, você conhece no mundo do exército o chamado caçador. Eu sou amigo do caçador que acerta numa tampa de garrafa a 530 metros de distância. Esse cara conheceu Jesus. Ele diz: Carlinhos, eu não existo mais para matar ninguém, eu existo para dar vida porque eu conheci Jesus. E aí ele diz: eu não uso arma porque eu não erro tiro, eu vou matar, eu não sou mais esse cara que vive para matar. Estou falando no caos da cabeça desse indivíduo, o que é ele conhecer o Evangelho e como é esperançoso o Evangelho transformar a vida de alguém. Lamentavelmente eu não trouxe o livro Um Cabra de Deus na Terra do Sol, que é sobre a história do meu pai, que foi evangelizador aqui nesse oeste rio-grandense, no semiárido nordestino. Meu pai evangelizou cangaceiro, gente. Meu pai evangelizou cangaceiro. Troca o Parabelo por uma Bíblia. Cara, que Jesus é esse? Que se faz conhecido pela dor e o sofrimento. Procura numa religião qual é o Deus, qual é a divindade que se faz conhecido pela dor e o sofrimento. O Tomé não acredita, aí diz que não acredita na ressurreição de Jesus. Aí Jesus: veja aqui as marcas nas minhas mãos, os cravos. Gente, só Deus do Evangelho se torna conhecido pela dor e pelo sofrimento, porque Ele sabe que você também padece e sofre. E a Bíblia diz que Ele padeceu como todos nós padecemos. Está em caos a nossa crise sobre a compreensão de quem é o Deus que nós precisamos anunciar. Isso tudo tem a ver com missões, porque senão eu vou fazer outra missão. Eu vou fazer a missão de um Deus que é truculento, de um Deus arrogante, de um Deus perverso, de um Deus que mata gente, de um Deus que destrói gente. E aí não precisa você fazer isso, deixa que os islâmicos fazem. Deixa que os judeus fazem, deixa que os cristãos fazem isso. Os cristãos, gente. Por favor, não confundir Evangelho de Jesus com cristandade. Quando você diz que é cristão, você é que tipo de cristão? É cristão do perfil colonizador? É cristão do perfil daqueles que fizeram domínio cultural sobre a sua realidade social e cultural? Que cristão é você? Há uma diferença entre ser cristão e ser seguidor do Jesus de Nazaré. Eu espero que, se você faz parte da cristandade, seja ela protestante, seja qual for, eu espero que você seja um seguidor do Jesus de Nazaré dentro dessa cristandade, porque aí você é um fermento social que pode ser transformado e transformar as vidas nesse ambiente. Estamos vivendo um caos sobre a compreensão de quem é Deus. Nós estamos vivendo um caos que, por causa dessa falta de compreensão sobre o Deus que é cheio de amor, do Deus que amorosamente ama, ou que ama poderosamente, eu conheço um Deus que eu posso cantar, posso pisar na tropa e saltar a muralha, porque é legal para cantar nos presídios, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. Aí eu conheço o Deus que é
pisei meus inimigos, eu os atravessei, você me xingou à vontade, você está aí, eu estou agora aqui no palco, e isso me dá uma vitória com sabor de açúcar. Violência nos esportes, violência no trânsito. Você vem para a igreja pensando que você vai cantar a Jesus Cristo, o príncipe da paz. E aí não percebo que a minha cultura e não o evangelho é quem está me influenciando. E aí não percebo que a minha compreensão sobre Jesus está em caos. Não é ele vai continuar sendo Jesus de Nazaré, mas a compreensão está em caos. Se você observar, Jesus não venceu os seus inimigos. Jesus venceu o mal dentro de si. Os seus algozes foram perversos. Os seus algozes lhe feriram e lhe machucaram. E os discípulos ainda insinuam: o Senhor tem poder para pedir fogo do céu sobre eles. Jesus é mais do que vencedor. Por quê? Porque não permitiu que o mal que estava dentro deles viesse para dentro de si. Essa é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo, ou a minha vitória, não é eu pisar o meu querido neto. Não é um dia, se a gente tiver um entreveiro, Mário, eu pisar você. A vitória é se eu um dia fizer um mal com você, você será vencido quando você permitir que esse mal tenha acesso ao seu coração. Por isso que o Jesus de Nazaré é extraordinário, é diferente. Capítulo 13 de João, tem uma cena extraordinária. Sempre que eu pego um cálice assim, eu digo, devia ser um negócio assim, né? Gente, Jesus está com os discípulos, celebrando a Páscoa, e ressignificamos dos objetos da Páscoa. Se a gente tiver tempo, a gente fala um pouco depois sobre essa coisa de ressignificação dos objetos. Eu não acredito que Jesus orava por objeto. Jesus orava pelas pessoas. Quem abençoa o objeto é a religião. Jesus abençoa pessoas. Por isso que eu gosto da teologia de Paulo e Lucas. Principalmente Paulo. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Porque quando eu abençoo o objeto, eu agrego valor ao objeto. No imaginário coletivo, as pessoas acham que eu agreguei valor ao objeto. Se eu agrego valor ao objeto, o objeto vai ser mais importante do que as pessoas. Aí eu digo, não, criança não pode tocar nesse objeto, porque o objeto agora é sagrado e a criança não pode. O meu amigo que eu trouxe não pode. Fulano não pode, porque os objetos, quando você estiver num ambiente que os objetos são mais importantes do que as pessoas, aí você diz, eu estou diante de uma matriz religiosa. Jesus não, Jesus usa os objetos como instrumento pedagógico de informações significativas para a vida. Agora, isso é só um problema qualquer? Não, não. No momento que o charlatão percebe que você abençoou o objeto e agregou valor ao objeto, o que é que ele faz? Ele vende. Tranquilo. 1 quilo de sal, o comerciante vai vender, não sei se está custando aí R$4, R$3, eu não sei. Mas se eu pego 1 quilo de sal, transformo em 20 pacotinhos de 50 gramas, cada um vai colocando a oferta por um pacotinho de 50 gramas, depois que eu abençoar os pacotinhos. Se alguém colocar R$1, eu sou esperto, cearense vivo, aí eu digo, camarada, R$1 é muito pouco, tua fé é pequena. Ou seja, eu vou conseguir, com 1 quilo de sal, fazer mais de R$20, enquanto que o comerciante vai ganhar R$1, R$2. Por quê? Porque no imaginário coletivo as pessoas acreditam que o sacerdote agregou valor ao objeto. Então, o Judas aparece e Jesus está nessa celebração da Páscoa. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Só pode molhar o pão no vinho do outro quem é amigo. Isso faz parte da cultura judaica. Depois você pode ler o livro de Ruth, no capítulo 2, quando o Boaz manda um recado para a menina. Ele diz, digam a Ruth, ela era estrangeira, estava sendo discriminada pelas mulheres judias. Aí o Boaz manda um recado, digam a Ruth que amanhã ela pode vir para uma espécie de café da manhã, a primeira refeição. Ela pode vir até a minha mesa. E digam a Ruth que ela pode molhar o pão no meu vinho. O que é que o Boaz está dizendo? Digam a Ruth para não se sentir estrangeira, ela é de casa. Então, quando Judas aparece naquele momento da ceia, que os narradores colocam como denúncia ao Judas, ou do Judas, Jesus denunciando Judas, eu acho que não vale a pena falar de si, falar de Jesus. Eu presumo que Jesus não está denunciando Judas, Jesus está falando de si. Quando Judas chega, Jesus diz, olha camarada, presta atenção,
o texto não diz o que eu vou dizer, mas imagino que na interioridade de Jesus rapaz, você acabou de me vender, rapaz, que coisa, como é que você fez isso, Judas? E acho que a chateação de Jesus não foi ter sido vendido. Rapaz, você só pegou 30. Não dava... Judas, só 30, rapaz. Judas, a despeito de você ter me vendido, meu querido, e a despeito de ter vendido por um preço tão barato, o meu copo de vinho continua aberto para você molhar o seu pão, porque, Judas, você não vai fazer com que eu seja tão maldoso e perverso com você. Eu vou continuar sendo Jesus de coração dilatado para lhe abraçar e lhe acolher. Você destrói a sua vida se você quiser, mas eu não vou mudar o que eu sou, Judas. Alguém fez o mal com você? Aprenda isso com Jesus. Olha, podemos ainda tomar um cafezinho e uma tapioca na mesa lá de casa, porque o mal que você fez comigo não vai me vencer. Quando é que o mal vai lhe vencer? Quando você praticar o mesmo mal. Aí você não pode dizer que você é mais do que vencedor. Você pode até sofrer uma coisa ruim, você pode ter perder alguma coisa material, mas o mal vence a você quando o mal do outro invade o seu coração. Por favor, meu querido e minha querida, o mundo é um mundo de banalização. Nós estamos num mundo de banalização da vida. Lamentavelmente, eu não trouxe aqui o livro Os Meninos de Deus. São jovens em conflito com a lei que eu venho trabalhando desde 2004, e aqueles que depois de 10, 12 anos não têm mais nenhum problema com a lei, que já são pai de família, que vivem, têm seus filhinhos, filhinha, têm uma nova vida, eu conto a história deles, né? Lembro de um garoto de 13, 14 anos, esse, lamentavelmente, em conflitos, seja com facções, seja com polícia, o fato é que ele morreu. Lembro que ele um dia me abraçou e disse assim: Pastor Carlinhos, eu não estou falando aqui da minha história só para falar da minha desgraça, mas minha mãe disse que eu comecei a levar, desculpa a expressão, mas é a expressão dele, eu comecei a levar a chibatada do meu pai ainda quando eu estava na barriga da minha mãe. Eu não me lembro disso, porque eu não tinha nenhuma noção de vida, mas eu me lembro meu pai me chutando, eu caindo assim pelo chão, ele me dava chute nas costas, na cabeça, aonde pegasse. Aí ele disse: eu estou falando isso para o senhor, não é porque eu quero falar do que acontecia comigo, não. É porque eu fico tão feliz, eu me sinto tão gente quando o senhor ora pela gente. Eu disse: é mesmo, cara, mas o que eu gosto não é só da oração não, pastor, é porque o senhor bota a mão na minha cabeça e depois me abraça. Pessoas que mudaram de vida, no caos da violência, na desgraça da violência, encontraram-se com Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz, o príncipe da paz, o príncipe da paz. Jesus Cristo, o príncipe da paz. Queremos fazer missão? Tem que ser a missão do Jesus Cristo, o príncipe da paz. Senão, pode se aliar a outros, semelhante ao período colonial, às grandes cruzadas. Vai fazer outra coisa, vai dar legal, cara. Vai dar legal. Inclusive, possivelmente vai dar uma boa grana para o seu bolso. Você vai ser aplaudido. Quer seguir o Jesus de Nazaré? Sua vida está complicada. Sua vida está complicada. Se você quiser seguir o Jesus de Nazaré, sua vida está complicada. Um dia um senhor me procurou lá em casa: Pastor Carlinhos, estou com uma situação difícil. Chorou, tal. Contou a história do filho dele de 14 anos. As facções ainda não estavam muito estabelecidas lá na cidade que eu moro, que é Caucaia, mas já tinham as gangues que trabalhavam para as facções. GDE, Família do Norte, na verdade, eram gangues anteriores que serviam ao PCC, Comando Vermelho, depois descobriram que eles podiam ser suas próprias facções e fazerem seus grandes negócios, né? E aí, esse garoto de um grupo encontrou-se com outro grupo num bar, e eles começaram a briga. Ele pegou uma garrafa de cerveja, quebrou na cabeça do rapaz, deu uns golpes no rapaz, e o outro grupo queria matar, então, esse garoto. E esse pai foi me procurar, que tinham dito para ele que eu tinha um lugar para colocar. Eu não tenho lugar, coisa nenhuma, eu vou para a rua, é com eles nas calçadas, em qualquer canto. Mas aí naquele dia eu me lembrei, Jesus levando um bandido para a casa dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí quando o Senhor disse: onde é o lugar? Aqui em casa. Gente, não faça isso não, mas se quer seguir Jesus, então está complicado.
ficou uns 3 anos morando com a gente. Hoje é um líder de uma igreja lá em Fortaleza, pai de família, gente boa, gente bacana. Em meio ao caos, ele encontrou-se com Jesus de Nazaré e pôde esperançar a sua existência, pôde pensar em casamento, pôde transformar a esperança em verbo, pôde transformar a esperança num ato para a vida, Há esperança, meu querido e minha querida. Há esperança para a unidade da igreja evangélica brasileira, há esperança. Eu continuo tendo essa esperança, mesmo sabendo, tanto eu quanto o Robson Cavalcante, em 1988, Congresso Nordestino de Evangelização. Hoje eu digo isso, eu digo, meu Deus, que coisa, aquilo deve ter sido uma percepção. As igrejas se dividiam porque umas batizavam com batismo por imersão, outras por batismo por aspersão, algumas divisões porque uns acreditavam que podia falar em línguas, outros não. Todas as igrejas, quando se dividiam, eram por questões doutrinárias. Em 88, tanto eu quanto o Robson Cavalcante diziam, as próximas divisões das igrejas serão por questões ideológicas e políticas. Não permita que isso aconteça aqui nessa comunidade, por favor. Continue abraçando, acolhendo, mesmo que o outro pense diferente de você. Uma das coisas boas da vida no Evangelho é que eu posso dialogar com você e viver a democracia. Por que você tem que se tornar meu inimigo? A não ser que seja alguma coisa contra o Evangelho. Aí não tem como você dialogar o Evangelho e outra coisa que seja contra o Evangelho. Estou falando de Evangelho. Nós estamos diante dessa possibilidade da unidade da igreja que foi estabelecida por Jesus, mas Paulo fala sobre preservar a unidade. Essa unidade pode estar sendo manchada, dificultada. E o que é que isso tem a ver com missão? É que Jesus diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ou seja, a forma do mundo saber, uma das formas do mundo saber que Jesus foi enviado é por causa da unidade do povo de Deus. Talvez a equação disso é porque, em alguns momentos, eu penso que a unidade do povo de Deus seja a unidade das placas protestantes. E provavelmente a unidade do povo de Deus é a unidade dos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, que estão dentro desses segmentos, e tem muitos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré nesses segmentos. Razão pela qual, em missiologia, se fala de evangelização 1, evangelização 2 e evangelização 3. Os missiólogos chamam de evangelização 1 aquela missão ou evangelização que eu não preciso sair da minha casa ou da minha universidade. Por exemplo, a Aliança Bíblica Universitária, que eu participei muito tempo, a gente evangelizava o colega que estava sentado do lado ali na sala de aula, e nos intervalos de uma aula para outra, a gente às vezes fazia um grupo de estudo bíblico. Carlos Glaucio, aqui de João Pessoa, fez muito isso. Magno Gleides, que era do Betel brasileiro, fez muito isso em vários lugares. Então, assim, você aproveitava o espaço que você tinha na universidade para, de alguma maneira, evangelizar o amigo. A vizinha evangelizando outro amigo. Os missiólogos chamam isso de evangelização 1. Eles vão chamar de evangelização 2, aquela evangelização que eu saio de um certo comodismo da minha casa. Eu preciso ter uma habilidade, por exemplo, para viver e conviver com pessoas em condição de rua. Meu nariz é muito legal para isso. Eu fico sentado com o cara, ele tem aquele... o fato de que ele não tem o espaço para suas necessidades fisiológicas. Meu nariz, se a Dinha for comigo, ela sofre demais. Não, Carlinhos, não vou não, que eu não aguento. A composição genética dela, a experiência não facilita. Então, tem certas ações que você não vai fazer. Quem sabe aí você tem uma habilidade extraordinária para a criança, para outro. Os missiólogos vão chamar isso de evangelização 2. Que é essa evangelização que eu tenho um certo deslocamento, mas eu preciso ter uma habilidade para aquele grupo humano, para aquele segmento social. E eles vão chamar de evangelização 3, é essa evangelização transcultural, que precisa conhecer outro idioma, precisa, às vezes, se adaptar a um tipo de alimentação que o outro grupo tem para totalmente diferente, vai para condições totalmente anormais, né, situação de guerra e outras situações assim. E aí eu criei uma outra que eu chamo de evangelização 0, que é a evangelização da Igreja Evangélica Brasileira, que evangelizou católicos, que evangelizou pessoas de culto afro-brasileiro, que evangelizou os espíritas e esqueceu de evangelizar os evangélicos. Razão pela qual, antes de fazermos missão,
Para os outros, eu presumo que nós precisamos fazer uma reavaliação de qual é a missão que está na nossa cabeça, no nosso coração, e se nós estamos assimilando mais as culturas do nosso entorno, ou se nós estamos batizados e invadidos pela beleza do Evangelho. Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Então, tu imagina, vivi em Angola, houve uma abertura, o comunismo radical durante um período longo, aí em 1991, em maio, o acordo de paz, as coisas se abriram, e eu vou assistir uma primeira celebração de igrejas evangélicas num teatro em Luanda. E aí foi um grupo brasileiro, um grupo musical que foi cantar. Gente, pessoal precisando de paz. E ali todo mundo naquela expectativa de que a gente ia falar de paz. Sabe qual é a primeira música? Homem de guerra, Jeová. Eu digo, eu não acredito no que eu estou escutando. Aí você vai para um lugar que está precisando de paz, mas a sua cultura é outra. E aí acha que está fazendo missão. E aí, na verdade, você está fazendo transferência cultural. Não sei se eu vou lembrar de todos os versos, ele está me vindo aqui na câmera. Eu não tinha programado, honestamente, mas memória de quem escreve é muito legal, e de cearense tem uma memória legal, uma cabeça desse também, se não memorizar, é bom ser arrancada, né? Congresso Brasileiro de Evangelização, eu disse, eu vou fazer toda a exposição em trova, né? Eu vou citar algumas aqui para vocês, talvez para essa compreensão da colonização, como é que ela se infiltra, né? Mais ou menos assim. Eu também fui convidado para falar neste congresso e senti-me bem firmado, meus irmãos, eu lhes confesso, com os versos do meu lar. Senti firme o coração, portanto, quero explicar o porquê desta canção. Quando aqui me convidaram, não pediram qualquer prova, nem tampouco me proibiram de pregar um pouco em trova. Eu não prego desse jeito só para manter a rima, é que trago no meu peito do nordestino esse imã. Vejam, eu sou nordestino, trazendo um tema na mão, para pregar com este hino, devo-lhes a explicação, mas é isto uma verdade, não há quem mais evite. Pregar com a nossa herdade não é coisa de elite. Com os versos no meu peito, esquecendo a homilética, já me sinto até sem jeito, como se perdesse a ética. Como isso aconteceu, só o cego que não vê. O missionário amériopeu trouxe todo o seu saber. Em nome da religião, apagou nossa cultura, trouxe quase sua nação como santa e muito pura. Nós devemos agradecer todas as suas boas ações, mas é também nosso dever criticar imposições. Como classe dominante alimentou a dependência, toda a igreja protestante tinha 2 na presidência. Para o povo do Nordeste, nesse nosso clima quente, paletó a nova veste, isso é bem contradizente. Sendo só o paletó, não faria rejeição. Ó meu Deus, de nós tem dó, mudaram nossa canção. Esse estilo é cristão, é o melhor tupiniquim. Se foi europeização, tratemos de lhe dar fim. Isso não é só um protesto. Traga uma boa afirmação. O Evangelho lhe atesta, tem contextualização. Pois a missão desta igreja não fica toda legal, aí por aí vai. Então não vou... Assim, só pra... É fácil você olhar para a missão que o outro fez e dizer assim, tem sinais que não dizem respeito ao Evangelho. Mas parece que tem sido difícil nós olharmos para a nossa ação e perguntarmos o que é que nós estamos anunciando de Evangelho, o que é que nós estamos falando do Jesus Cristo de Nazaré, ou quais são as outras divindades que nós chamamos de Jesus e que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Que Jesus é esse? Que vem de jegue e não de carruagem. Que Jesus é esse? Que vem na manjedoura e não no palácio e percebe que o palácio não é uma oportunidade, é uma ameaça e um risco. Nunca esqueça isso. Palácio não é oportunidade para o Evangelho, é para as religiões. Para o Evangelho é risco. E os magos não voltam mais pelo palácio, porque eles sabiam que era um grande risco. O palácio pode até ser convertido e abençoado pela igreja. Mas a igreja não pode confundir-se com o palácio. Seja município, seja estado, seja onde for. A igreja é um fermento social que permeia e tem capilaridade para invadir todos os espaços. Amém. A igreja pode invadir o futebol? Pode. A não ser que eu esteja enganado, espero que Tafarel, Jorginho, João Leite, não me decepcionem, são pessoas que quando eu falo assim com uma certa alegria, porque acho que deram um bom testemunho. Então o camarada pode ser seguidor de Jesus num espaço tão competitivo, tão complicado e tão complexo. Ou seja, dá para ser torcedor e seguidor de Jesus. Dá para ser
batista e seguidor de Jesus. Dá para ser presbiteriano e seguidor de Jesus. Eu sei que ser pastor e seguidor de Jesus é mais complicado, mas dá também. Mas dá. Por que é complicado? Olha de onde é que o cara fala. De um lugar mais alto. E graças a Deus, ele fala muito à vontade, estou me sentindo em casa, que aqui não tem cadeiras bonitas para quem senta aqui em cima e banco duro para quem fica embaixo. Isso é um design e uma arquitetura da cátedra para dizer que os que estão aqui em cima representam Deus e vocês que estão embaixo necessitam deles. No Evangelho, a gente olha para o pessoal que está aqui em cima e diz, olha aí o pessoal que vai pegar bacia e água para lavar os pés da gente, cara, olha só. Não é mesmo assim, cara? Esse é o Evangelho. É essa a missão que nós queremos fazer? Ou nós queremos a missão que nós aparecemos mais do que Jesus? Qual é a missão que nós queremos? Que Jesus nós conhecemos. E nunca esqueça, orar em nome de Jesus não é varinha mágica para as coisas que você deseja. O nome de Jesus, quando diz que é poderoso, não é porque o nome dele é assim, um nome mágico que quando eu cito, não é isso não, cara. Orar em nome de Jesus é orar em torno daquelas coisas que Jesus põe a mão no fogo com a gente. Orar em nome de Jesus é orar naquilo que Jesus dá o aval. Eu acho que tem gente por aí fazendo coisa em nome de Jesus, que Jesus olha lá de cima e diz, meu filho, estou nisso não, me tira desse plural. Eu sou de uma denominação que o poder político da denominação gravita entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. E de 2 em 2 anos tem aquela eleição para o Sinédrio, que em toda a denominação é um negócio muito complicado. Aí um dia de terça-feira eu fui chamado para uma reunião, cancelei atividades importantes, que para mim eram importantes, com crianças e adolescentes, lá próximo ao Castelão, lá em Fortaleza. Fui para a reunião. Quando eu cheguei um pouco mais cedo, percebi nas conversas de corredores um e outro que era, além de outros assuntos, o assunto principal é como que o pessoal do Ceará se mobilizaria para vencer nesse poder político religioso o pessoal do Rio Grande do Norte. A gente chama o fulano de tal como vice-presidente, porque aí tira o voto do fulano. Aí eu... me deu assim uma chateação interior, mas para não parecer arrogante, eu não comentei, fiquei calado. Mas aí, quando a reunião começou, a pessoa que estava dirigindo a reunião pediu para eu orar. Disse, pastor Carlinhos, você podia convidar Jesus para a nossa reunião, pedir a Jesus para abençoar a nossa reunião? Eu digo, rapaz, não sou louco não, cara. Nem eu estou querendo ficar nesse negócio, eu não vou chamar Jesus para isso não, cara. Então a gente pensa que orar em nome de Jesus é mandar pedir a Jesus para fazer as loucuras da gente. Os cacoetes religiosos que estão na nossa cabeça, as empolgações que estão na alma e no coração. E aí nós vamos, quem sabe, propagar essa cristandade que está aí. Nós vamos propagar essa coisa chamada de cristianismo protestante, como queira chamar. E eu falo isso com muito respeito, gente. Eu sou grato a Deus pelo que a igreja evangélica fez na minha vida. Eu sou filho de família pobre. Eu nasci num bairro pobre. Quem me colocou para a universidade foi um salãozinho atrás da igreja que tinha preparação para o vestibular para a garotada. E meu pai, um cidadão que aprendeu a ler, lendo a Bíblia, dizia assim, ele nem sabia direito quais eram as matérias. Ele dizia, quem sabe a matéria não sei o que vai ensinar e ensina uns aos outros. Quem me colocou para dentro da engenharia agronômica foram ciências exatas. Um negócio assim impressionante. Matemática era uma coisa assim que funcionava na minha cabeça de uma maneira maravilhosa. Um dom de Deus, não é porque eu sou... Não, era dom de Deus. Tabela periódica, os halogênios, calcogênios, gases nobres, sabia tudo, fazia ligação assim com a cabeça. Era uma coisa de Deus. Coisa de Deus. Quem fez isso comigo? A igreja. Agora, era outra igreja. Era outra igreja. E ainda tem muita gente boa nessa igreja evangélica brasileira, gente. Ainda tem muito pastor sério, ainda tem muita gente que a gente leva a sério, ainda tem muita gente íntegra. E aí, não tem como. Se tem, vamos então socializar para que em outros lugares as pessoas conheçam o Jesus de Nazaré, o Evangelho, para que o caos que está estabelecido em outros lugares desfrutem da esperança que a gente encontrou no Jesus de Nazaré. E aí já não é mais esperança no sentido de esperar, aí é esperança no sentido de esperançar, de fazer acontecer.
de colocar a vela do barquinho para ser conduzido pelo vento e o sopro do Espírito, de tal forma que a gente possa chegar onde a gente precisa chegar, sob a graça, o poder e a virtude do Espírito Santo. E aí esperançar nesse sentido é fazer acontecer. Aí já não é mais simplesmente ficar de maneira passiva aguardando. E claro, naturalmente, nós entendemos que muitas das coisas que dizem respeito à missão dependem da nossa dependência de Deus, do cuidado de Deus e do sopro do Espírito Santo. Sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão cheios de virtude e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Serão minhas, diga de novo, serão minhas, tá, depois que você disse, é o que eu vou dizer o que é que isso significa. A palavra que está lá é mártire. Você vai ser mártire e martiria. Em Atos você vai encontrar essas duas palavras, o mártire e a martiria. Você está dizendo assim, seguir a Jesus, eu vou ser o cara que estou propenso à morte. Quem que prega isso hoje, gente? Venha porque você agora vai... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Porque cruz é bonito, legal, não é não? Símbolo da igreja, que bonito, não é não? A igreja que põe a cruz aqui, o que é que ela está dizendo para a comunidade, para a sociedade é, se ela disser o que Jesus está dizendo, pessoal, ó, eu estou avisando para vocês que nós somos a igreja que topa a pena de morte, se precisar. Nós estamos dizendo a vocês que nós somos a igreja que, se por acaso estiver numa situação que a vida vai correr risco, nós vamos mergulhar a nossa vida e o nosso coração nisso. Encerro com uma historiazinha muito simples. Fiquei em Angola de 91, período de mais ou menos 5, 6 meses. Aí o país estava em paz, vi que dava para levar a esposa e as crianças, levei a esposa e as crianças, começo de 92, minha família ficou. Em setembro, a guerra voltou outra vez. Aí você imagina, você trabalha numa instituição que, numa situação de guerra, você precisa socorrer pessoas mutiladas, acolher crianças que perdem os pais e tal. E aí, por causa da guerra, pensar em voltar, porque não dava para ficar com a esposa e as crianças. E aí fiquei num dilema. Eu sou marido, casado, pai de criança, não posso abandonar a família em nome de uma missão. E não estou dizendo que você faça isso. Mas por que eu fiz isso? No momento de oração em nossa casa, minha filhinha tinha 9 anos. Nós nem estávamos tocando nesse assunto. E ela falou assim, pai, você não disse que você e a minha mamãe já consagraram eu e o Carlos Filho quando a gente estava no ventre? Quando soube que ia nascer, quando soube que estava no processo de gestação, você já consagrava a vida da gente para Deus? Por que que agora nós 3 não podemos nos juntar e consagrar o Senhor para Deus também? O Senhor fica e a gente vai. Cara, uma criança de 9 anos dizendo isso para o pai. E ela tinha passado situações complexas. Houve uma explosão de um paiol de bombas perto da nossa casa. Ela sabia que dizer pai fica significava assim, eu não sei se eu vou ver mais o senhor. Aí eu fiquei 6 meses nessa circunstância, sem a esposa e os filhos. Depois a Dinha voltou, ficou comigo mais 6 meses, e eu fiquei cerca de 1 ano. Agora, por que eu sou? Não, gente, por causa de Jesus. Por causa do Jesus de Nazaré. Por causa do Jesus de Nazaré. Eu não oro por objeto para ganhar dinheiro, não é porque eu sou um cara legal, não, é porque Jesus não deixa, é porque eu não tenho coragem. Eu não fico fazendo coisa espalhafatosa, é porque o Jesus de Nazaré não fez isso. Eu quero respeitar as pessoas porque Jesus respeitava. Uma senhora que era objeto de cantadas, de cama e mesa, 5 maridos já tiveste, o marido que agora tem não é teu marido, Jesus está sozinho com ela. E aí eu acho que na cabeça daquela senhorinha era mais ou menos assim, mais um cara que vem me importunar. Aí ele olha, minha querida, você pode me dar um copo com água? Cara, coisa mais linda. Vou lhe respeitar, eu só quero água. Nada mais do que um copo com água. Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus de Nazaré. Que Ele seja revelado ao seu coração. Que Ele possa invadir a sua mente. E que esse Jesus de Nazaré nos ajude nessa compreensão do Evangelho a fazermos a missão que é a missão dEle. Senão nós vamos fazer de maneira bem feita a missão
ele vai olhar e dizer: meu filho, foi tão bem feito o que você fez, foi tão legal, mas não era nada que eu estava pedindo a você. Pior do que não fazer é fazer bem feito o que Jesus não pediu para a gente fazer. Eu não sei você, mas eu vou tentar assistir de novo. Eu não consegui captar tudo, não. Meus irmãos, a gente precisa aproveitar cada momento. E eu sei como Deus tem nos feito refletir, porque o Evangelho tem sido distorcido o tempo todo. Pastor Carlos, glória a Deus pela sua vida, viu? Deus o abençoe. Amanhã tem mais. Hoje a gente vai encerrar com gostinho de quero mais, né? Amanhã, pela manhã, você está livre, né? Vai dar uma descansada. Mas à tarde, você vai vir aqui às 3h30 da tarde. E a gente recomeça no período da tarde a conferência missão. Nós vamos ter, tem como botar aí na tela a programação de amanhã à tarde. Amanhã à tarde vai ser um workshop, gente, vai ser algo especial e você vai conhecer o segundo nome que a gente trouxe aqui, a missionária Ana, que está aqui em nosso meio, mas eu quero que você amanhã venha com uma boa expectativa para isso. E o workshop falando sobre uma vida de suporte missionário. Eu não lembro o tema exato que ficou agora, mas algo que você precisa aprender, você precisa refletir também, né, de como se posicionar e tantas coisas que a gente pode fazer. Às vezes a gente não tem ideia do que a gente pode fazer na área de missões, fica muito limitada a nossa mente. E há tanto, com tão pouco, às vezes a gente faz muito para a obra de Deus. Então venha, eu quero estimular você a vir, trazer um convidado. É muitíssimo importante que você venha amanhã às 15h30 e estarmos juntos aqui. E amanhã à noite, às 19 horas, não às 19h30, 19 horas, porque amanhã à noite tem uma programação cheia, viu? Venha sem pressa para ir embora, tá certo? Bom, ali atrás, olha ali, temos essas camisas. Gente, momento propaganda, né? Que homem, hein? Camisa ficou linda, né? Você possa ter esse tempo. Tem livros também do pastor Carlos ali atrás, né? Tem como trazer um livro desse para cá? E só uma correção, este livro que está aí não é do pastor Carlos, mas pode trazer, pode trazer. Vem cá, minha garota propaganda aqui. Olha, gente, é linda, né? Olha só, pastor Carlos quer falar? Pode vir, pode vir. Faz a propaganda aqui do Mário Everton. Na verdade, esse livro é de um amigão meu, é um excelente livro de coração, é meu somente o prefácio. Ele é professor dessa área do direito e ele escreveu sobre histórias que curam. É um livro muito interessante. Se você, por exemplo, é alguém que gosta de dar estudo bíblico, fazer exposição, é muito interessante. Tem quantos livros desse aqui? Tem apenas 5. Eu apenas só trouxe. 5? Tá. Agora, amanhã é que tem, vai ter Céu Bastante, oração. E quanto custa esse? Esse custa 50, esse é caro. Tá. Só tem 4 agora, porque esse eu já comprei, tá? Então você corra, se você quiser. Geraldo já pegou um ali também, Geraldo? Então só tem 3, né? Mas você vai poder pegar. E amanhã você vai ter, sim, a caneca. Envia-me, olha aqui, R$25 para você tomar um café no final da tarde e orar por missões, orar por a gente, orar pela igreja, né? É uma bênção. E ser enviado.
35 a camisa. De graça, está de graça a camisa. Então que você passe ali atrás e amanhã traga também o seu cartãozinho aí, de todo modo, dinheiro, para poder você comprar os livros e abençoar o ministério também do pastor Carlos, tá certo? Quem vai estar aqui amanhã à tarde? Glória a Deus. Faltou gente levantar a mão, vou perguntar de novo, você não vai perder essa bênção não. Quem vai estar aqui amanhã à tarde? Melhorou. Bom, vamos orar então. A gente vai terminar hoje cedo, para você ficar com gostinho mesmo de quero mais. E amanhã está aqui conosco. Vamos ficar em pé todos? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse banquete que o Senhor reservou hoje para nós. Obrigado porque o Senhor tem mexido conosco e nos colocado a rever conceitos, rever, ó Deus, nossa prática do dia a dia, Senhor. Que o Senhor possa ainda falar muito conosco durante essa conferência, que seja uma bênção para a glória do Teu nome, Senhor. Nos leva em paz agora aos nossos lares, tenhamos uma noite abençoada com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fala com quem está ao seu lado, dê um abraço aí, dê uma palavra.